Buenos dias, todos e todas. Em primeiro lugar, quero saludar o presidente Luiz Abinader e aproveitar, já falava com ele aqui, para agradecer-lhe mais uma vez o apoio que tivemos aqui em República Dominicana, aqui em Punta Cana, a ministra Maíra estava presente, em el Congresso da CSA, aqui, da Confederação Sindical das Américas, que realizamos aqui em maio. Foi um congresso muito vitorioso, muito potente, muito unitário, e muitas graças, presidente, por seu apoio, e ao ministro Olivares. Saludar o diretor-geral da OIT, Gilberto Uncbo, meu querido amigo, saludar a senhora Ana Virgínia, diretora regional, saludar o ministro Edi Olivares, aqui de República Dominicana. Permita-me, como um bom sindicalista, romper os protocolos e saludar dois outros ministros. O ministro de meu país, Brasil, querido amigo, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e saludar o ministro do país que vivo hoje, que é Uruguai, meu querido amigo Juan Castillo. Saludar o senhor Roberto Soares, de la OIE, minha querida companheira Marta Purrada, nossa voceira e presidenta do grupo. Saludar as centrais sindicais aqui de República Dominicana, Pepe Abreu, presidente da Senes, Gabriel Del Rio, presidente da CASC, Jacobo Ramos, presidente da Senos. Rompendo o protocolo, saludar meu querido companheiro e amigo Rafael Santos, presidente da Infotep, por seu muito bom trabalho aqui em República Dominicana. Saludar todos os senhores e senhoras do governo, ministros e ministras, autoridades, senhores e senhoras empregadores, empresárias e mis queridos e queridas companheiras de los trabalhadores. Nós outros nos encontramos em uma reunião regional tripartita em um momento especialmente complexo, um tempo marcado por la incertidumbre, por la fragilidade da democracia e por el questionamento ao próprio sistema multilateral. O diretor-geral lo ha definido em seu informe como um cenário de policrises, crises superpostas, interconectadas, que abarcam lo econômico, lo social, lo ambiental e lo político. Desde o sindicalismo das Américas, lo hemos caracterizado em nosso último congresso como uma crise civilizatória, um câmbio de época onde se agudizam as desigualdades, se erosionam os direitos e a ameaça à vida democrática. A responsabilidade histórica está clara. Décadas de persecução de lucros sem limites, de um neoliberalismo que prometeu um derrame e derrou pobreza. Hoje, esse modelo se recicla e se alimenta com os discursos de ódio da extrema-direita. Negam o câmbio climático, atacam a igualdade de gênero, desfinanciam a educação e a saúde, capturam as instituições públicas em benefício do poder corporativo e alientam a guerra e a violência. A pandemia do Covid-19 desnudou as misérias desse sistema, mientras milhões quedavam desprotegidos, o capital concentrado defendia privilégios e o egoísmo. Em nossa região convive duas realidades opostas. Por um lado, processos de reconstrução de redes de proteção social impulsado por governos democráticos, como é o caso aqui de República Dominicana, que há diálogo social, pero um diálogo social onde há negociação coletiva, onde há respeito aos sindicatos, reconhecido também por, me permita, minha companheira empregadora. Pero, por outro lado, há governos que abandonam as pessoas, que perseguem as organizações sindicais, encarcelam dirigentes e hasta obrigam ao exílio de quienes alçam a voz. Devemos dizer-lo com toda a claridade: não há democracia sem liberdade sindical. A democracia não se reduz ao voto popular, requer sindicatos fortes, impulso às negociações coletivas, respeito ao exercício do direito de huelga, diálogo social real, salários vitais, necessidade de um convênio de plataforma, consulta tripartita, entre outros. Aí, onde se perseguem os sindicatos, onde se limita a negociação, onde se criminaliza a protesta, não existe democracia plena. Defender os direitos fundamentais ao trabalho é defender a própria democracia. Pero a crise também golpeia a própria OIT. Esta organização nasceu proclamando que o trabalho não é uma mercancia e que a paz universal e duradoura só pode basar-se em la justiça social. Hoje, estas bandeiras estão bajo ataque e não temos dúvida. Haremos de tudo para defender a OIT. Senhor diretor-geral, querido Gilberto, quero ser categórico. Os trabalhadores apoiamos oportunamente sua eleição ao frente da OIT, porque confiamos em seu compromisso com o tripartismo e com o mandato histórico da OIT. Sepa que estaremos a seu lado defendendo a OIT e seu mandato e o mandato da OIT. O tema dessa reunião é contundente: democracia,
paz, trabalho decente e diálogo social, unindo as Américas para um futuro com desenvolvimento sustentável e justiça social. Desde a CCA decimos, não haverá paz sem democracia. Não haverá democracia sem sindicatos. Não haverá desenvolvimento sustentável sem justiça social. E não haverá justiça social sem trabalho decente garantizado para todos e todas. Por sua parte, o informe do diretor-geral reconhece que nossa região arrastra déficits estruturais, informalidade, desigualdade, discriminação, emprego precário. E coincidimos, é tempo de um novo contrato social centrado em las pessoas. Para esse contrato social só será possível se subestima o papel do sindicato e se limita à negociação coletiva e debilita o tripartismo. Com esse debilitamento, esse contrato social não se dará. Defendemos a América Latina e Caribe como um território de paz. Não necessitamos da presença de bases militares estrangeiras. Não necessitamos de ameaças de invasões militares. Não necessitamos de ingerência com ameaça de invasão militar. Necessitamos de paz e desenvolvimento na América Latina. Por isso, aqui também afirmamos nosso compromisso em lutar contra o bloqueio a nossa querida Cuba. Desde a CCA, proponemos mirar o futuro com 3 convicções. Primeiro, a justiça social é o cimento da paz. Não é um ideal abstrato, sino uma condição indispensável para sociedades estáveis e inclusivas. A liberdade sindical é o direito habilitante. Se sindicatos fortes, não há defesa dos demais direitos. E o sindicalismo é uma toda a democracia. Enfrentamos a quem intentam deslegitimar a justiça social e destruir as organizações coletivas. Nós outros não permitimos a naturalização da pobreza, não permitimos a naturalização da explotação. Companheiros e companheiras, estamos num momento decisivo. Ou defendemos a OIT, o multilateralismo e a democracia, e a paz, a justiça social, ou seremos testigos de seu desmantelamento. Quero concluir reafirmando nosso compromisso com esta reunião regional americana, nosso compromisso com o diálogo social em las Américas, nosso compromisso em construir uma declaração que sirva à OIT, que seja um guião para o tripartismo, que sirva à negociação coletiva, que sirva à liberdade sindical, que sirva à democracia e que sirva à justiça social. Muitas graças.